O que estamos enfrentando em agosto é um desafio à saúde. Já passamos por uma onda de frio com temperatura que chegaram aos 5 graus. Hoje veio outra, onda de frio. Depois o calorão, com os termômetros marcando até 37 graus em algumas cidades. Ontem tivemos um dia de alerta, muita fumaça, poeira, poluição. E aí nós convidamos a médica da família, a doutora Larissa Soares, que está aqui comigo hoje, para a gente conversar sobre como o corpo reage e quais são os cuidados, né, Larissa? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você pela oportunidade, Mônica. E diante dessa montanha-russa que a gente vive, é inevitável algum tipo de problema comum nessa época do ano e até não comum também, né, com esse tempo. Infelizmente é muito comum mesmo nessa época do ano a gente ficar mais resfriado, ter mais crises alérgicas, né? Então é bem interessante a gente cuidar da saúde, né? Com o básico, né? Uma alimentação saudável, tomar bastante água, dormir bem. Para poder suportar o que vem pela frente. Ontem a gente fomos pegos de surpresa praticamente desde o sábado à noite e ontem o dia todo com aquela sensação de sufocamento. Sim. A gente pode ter consequência, já passou, né? A gente estava conversando aqui, já passou a fumaça que atingiu ontem já passou de certa forma, mas a gente pode ter consequência do que vivemos ontem com a fuligem, com a fumaça? Sim, o nosso organismo pode reagir? Sim, ontem a gente ficou muito exposto a diversos poluentes, né? Então, isso pode desencadear, sim, algumas alergias, quem tem rinite alérgica, quem tem asma, quem tem enfisema. Então, é muito importante que essas pessoas continuem usando os remédios, que às vezes já usam, bombinhas, né? Reforcem o uso de bombinha para resgate, para crise de tosse, de falta de ar, de chiado no peito. E se não tiver melhora, né, procurar o pronto atendimento, sim, ou a unidade básica de saúde da família mais próximo da sua casa. Eu tenho uma amiga que estava lá no YouTube com a gente, se não me engano foi a Thelma que contou que com esse tempo, e principalmente ontem, ela teve que fazer inalação. Para algumas pessoas é recomendado por quanto tempo? Olha, a inalação com o soro fisiológico que as pessoas costumam fazer, sim, ajuda bastante nesse tempo seco. Quem não tem o inalador ou mesmo o umidificador, pode até deixar a toalha molhada no ambiente, bacia de água para umidificar o ambiente. Só atenção aos umidificadores, porque eles não podem estar com mofo, né? Porque aí pode ainda agravar a situação, né? Exatamente. Tem algumas perguntas chegando para você. Oh, meu Deus, olha só. A Márcia de Tuiutaba, bom dia para você, querida. Ela falou que tem um casal de sobrinhos com 1 mês e 20 dias e o menino tá assim. Olha só, eu acredito que seja por conta do tempo seco. O narizinho dele, gente, tá sangrando. Isso pode acontecer com o tempo seco e essa fumaça de ontem também, Larissa? Sim, pode sim. É o que a gente chama de epistaxe, né? O sangramento das narinas ali, porque fica muito seco, né? Então, se não tiver melhora, precisa procurar pronto atendimento. É muito petitinho, né? Exato, só um mês. E usar soro fisiológico nas narinas. Os bebês, todo mundo, principalmente criança e idoso, é o que a gente fica mais preocupado, que a gente tem que ter mais cuidados, né? O que eu devo observar no idoso, né? Principalmente, assim, alguns sinais. Uma rouquidão, uma prostração. O que eu devo observar diante desse clima que a gente está? Crise de tosse que não passa, falta de ar, a respiração rápida, rápida. Então, isso tudo a gente precisa ficar atento para ver se não teve alguma exacerbação de alguma doença, né? Alguma alergia, ou até piora de outras doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, etc. E é interessante também falar, Mônica, da questão da hidratação. A gente sente menos sede, né, nesse período frio e às vezes pode ficar desidratado. O idoso já tem uma facilidade para tomar menos água, né? Então a gente precisa ficar atento a isso também. Deixar garrafinhas e copos de água ali por perto, né? Eu tenho uma amiga séria lá do Tocantins, ela falou, Mônica, ela tomou a vacina, só que ela reparou o seguinte, que ela não melhora da gripe. Então, está associando uma questão da vacina com a gripe, né? Ela disse que está tendo sintomas recorrentes. O que pode explicar? Olha, não é a vacina que causa esses sintomas. Pelo contrário, a vacina vem para proteger a gente dos resfriados, das gripes, né? O que acontece é que a vacina é disponibilizada neste período em que os vírus, né, circulam mais. Então, se ela não está melhorando de uma gripe, está muito arrastada, ela precisa, sim, procurar algum atendimento para entender se isso é uma sinusite, se isso é uma pneumonia, né? Ou se há alguma outra doença crônica se manifestando.
A Cidinha contou que o marido dela tem bronquite e faz uso da bombinha. Então, aquele seu recado de usar e mais alguma outra recomendação para quem sofre com a bronquite, asma também, e com esse tempo piora bastante, né? Basicamente é manter o uso dos remédios, né, o uso das bombinhas. Tem algumas que a gente usa em específico para as crises, então às vezes reforçar. E se mesmo usando os remédios de uso contínuo, que a gente fala de manutenção, e os remédios de uso de resgate, mesmo assim ainda estiver ruim, também procura atendimento. Eu estava comentando aqui com a doutora Larissa, que até me contou que ontem também, por conta daquela fumaça, daquela poeira, né, veio um sintoma, digamos assim, né, uma consequência que é a dor de cabeça que se explica por essa mistura de poluentes. A fumaça, ela é tóxica, né? Então, a gente pode ter tontura, pode ter dor de cabeça, além de tosse, falta de ar, esses sintomas respiratórios, né? E se é uma pessoa que ficou muito exposta, né? Às vezes ficou muito perto ali de uma região de queimada e que não está melhorando, também precisa procurar atendimento, sim. E aí percebeu queimada, fecha as janelas ali, se protege com muita hidratação, né? Sim. Para a fumaça, a gente precisa se manter mais em casa, então precisa sim fechar janelas, né? Evitar sair e, se sair, usar máscara, né? De preferência aquela N95, aquela que cobre mais, que protege mais. No entanto, fora a questão da fumaça, quando a gente está pensando num ambiente mais frio, que a gente está mais aglomerado, né? Aí o vírus, né, da gripe pode circular mais. Então, a gente tem esses dois fatores aí que a gente vai ter que saber equilibrar nesses próximos dias. Quando chover, o nosso organismo pode agradecer também? Com certeza, vai agradecer. As vias aéreas precisam dessa água, né? Dessa umidificação. Né? Essa é a doutora Larissa Soares, ela que é médica da família, com a gente aqui no Manhã Total, reforçando os cuidados diante desse tempo, né, que vem se apresentando pra gente aqui no nosso Cerrado Mineiro. Obrigada, viu, Larissa? Obrigada, Boa semana, Mônica. tá? Obrigada. Obrigada.